Bem-vindos! Com vocês temos 4 especialistas da literatura portuguesa que irão retratar a poesia de Camões. Com vocês, o especialista formado na Faculdade de Letras Mateus Medeiros, que irá ler o poema Camões e a Tensa. Camões e a Tensa. Irás ao paço, irás pedir que a tensa seja paga na data combinada. Este país te mata lentamente, país que tu chamaste e não responde, país que tu nomeias e não nasce. Em tua perdição se conjuraram colúnias, desamor, inveja ardente, e sempre os inimigos subjaram a quem ousou seu ser inteiramente. E aqueles que invocaste não te viram, porque estavam curvados e dobrados, pela paciência cuja mão de cinza tinha apagado os olhos no seu rosto. Irás ao passo, irás pacientemente, pois não te pedem canto, mas paciência. Este país te mata lentamente. E o que você acha que o poema Camões e a Tensa, de Sofia de Mello Briner Andressen, nos diz sobre o poeta de que estamos falando? Este poema reflete sobre a relação de Camões com o abandono e a ingratidão que este enfrentou. Por exemplo, na dificuldade em receber a sua tensa e na justiça do valor da mesma. Então este poema fala sobre a situação social de Camões? Exatamente, Teixeira, mas não só. Camões, apesar de ter criado uma obra grandiosa, como por exemplo os Lusíadas, vivia, como sabemos, em condições precárias e tinha que se dirigir ao paço para cobrar algo que era de seu direito. Logo, neste poema, este conceito está presente para simbolizar a indiferença de Portugal em relação aos seus enormes valores culturais. Uau! Então o poema não é só sobre Camões, mas sim sobre uma crítica mais ampla? Isso mesmo, Vasco. Camões é visto como um símbolo. É um alerta sobre a decadência de uma sociedade que não valoriza os seus maiores talentos. Por isso, também, não terá quem a louve através da sua obra. Com vocês, o especialista formado em estudos clássicos, Vasco Silva, que irá de seguida ler o poema de Bocage. A Camões, comparando com os dele os seus próprios infortúnios. Camões, grande Camões, quão semelhante has de teu fado ao meu quando o escutejo. Igual causa nos fez perdendo o Tejo, a rostar com o sacrílego gigante. Como tu, junto ao gancho sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vão, que em vão desejo. Também carpinho estou, saudoso amante. Ludíbrio, como tu, da sorte dura. Meu fim demanda ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas ó tristeza, se te imito nos trances da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então, e o que é que o Bocage pensa sobre Camões? Bocage vê Camões como um dos maiores poetas de todos os tempos, apesar de sentir a sua grandeza longe dele, por ter uma mitologia distante da realidade do povo, e achar a poesia algo mais íntimo, mais sensível, com a sua poesia de reflexão. E o que os dois poetas têm em comum? Bocage destaca que, assim como Camões perdeu o Tejo, ele também se vê confrontado com a miséria e o sofrimento. Ambos são vítimas de um destino cruel e os seus desejos parecem fúteis, sempre insatisfeitos, ao ponto de ansiarem a morte, acreditando que só isso lhes trará consolo. Com vocês, o especialista em Saramago, Filipe Palermi, diretamente de Itália, para ler o poema de Saramago. Poema para Luís de Camões. Meu amigo, meu espanto, meu convívio. Quem pudera dizer-te estas grandezas, que eu não falo do mar e o céu é nada. Se nos olhos me cabe, a terra basta onde o caminho para. Na figura do corpo está a escala do mundo. Olho cansado as mãos, o meu trabalho. E sei, se tanto um homem sabe, as veredas mais fundas da palavra, e do espaço maior que, por trás dela, são as terras da alma. E também sei, da luz e da memória, das correntes do sangue, o desafio. Por cima da fronteira e da diferença, e a ardência das pedras a dura combustão. Dos corpos percutidos como sílex e as grutas do pavor, onde as sombras de peixes irreais entram às portas da última razão, que se esconde sob a névoa confusa do discurso. E depois o silêncio e a gravidade das estátuas jazentes, repousando, não mortas, não geladas, devolvidas, a vida inesperada, descoberta, e depois verticais, as labaredas ateadas nas frontes como espadas, e os corpos levantados, as mãos presas e o instante dos olhos que se fundem. Na lágrima comum, assim, o caos devagar se ordenou entre as estrelas. Eram estas as grandezas que dizia, ou diria, o meu espanto, se dizê-las já não fosse este canto.
Filipe, no poema ele chama Camões de amigo e espanto. Parece íntimo, não é? Sim, Miguel, ele coloca Camões como um símbolo de idolatria, grandeza, sabe? Mas o mais interessante é que Saramago não exalta apenas o mar e o céu, como Camões. Ele também exalta uma coisa mais humana. Uau, Filipe, mas que poema lindo! Mas uma dúvida, o teu poeta foca mais no conceito de terra e de corpo humano? Isso, para ele, o humano é o centro do mundo, centro entre aspas. Mas tudo começa e acaba no humano. Bem renascentista, estilo Camões. Então é mais sobre o Renascimento? Sim, tanto que, no final, ele fala de como o caos lentamente se alinha entre as estrelas. É como se ele dissesse que a criação, a poesia ou a humanidade são capazes de transformar praticamente tudo. Então espera, a ver se percebi. Tudo isto está ligado a Camões. Exatamente. Como eu falei, ele coloca Camões como um símbolo. Alguém que ordenou esse tal caos com suas palavras e que deixou um imenso legado para trás. E para fechar o nosso programa, temos Miguel Teixeira, especialista em poetas contemporâneos, que irá apresentar um poema de Miguel Torga. Camões, nem tenho versos, cedro desmedido, na pequena floresta portuguesa, nem tenho versos tão comovido, que fica a olhar de longe tal grandeza. Quem te pode cantar depois do canto, que desta à pátria que tu não mereces? O sol da inspiração que acende e que levante, chega aos teus pés e como que arrefece. Chamar-te gênio é justo, mas é pouco. Chamar-te herói é dar-te só um poder. Poeta de um império que era louco, foste louco a cantar e a combater. Sirva, pois, de poemas de respeito, que te devo e professo, único canal do sonho insatisfeito, que não teve regresso. Uma dúvida. Lá na segunda estrofe, quando Miguel Torga disse que o esforço dele arrefeceu, em que sentido é esse tal de arrefecer? Eu percebo essa questão. E sim, o arrefecer se fosse uma palavra que ficasse sozinha não faria sentido. Mas se te lembrares, foi dito um verso antes que o sol da inspiração foi usado como esforço para criar algo digno. E o sol é um objeto muito quente. E depois a esforço arrefeceu. Percebes onde queres chegar? Percebo. Chegamos assim ao fim deste episódio. Espero que tenha sido esclarecedor e que tenham aprendido mais sobre este autor que tanto deu a Portugal.